Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos início a mais uma pré-aula, Escola Bíblica Dominical. Na sequência, estudaremos lição de número 11, com o tema Os prejuízos da mentira na família. O nosso textuário está em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Estudaremos exatamente sobre uma conversão duvidosa e também o problema da mentira dentro da família, continuando protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Eu vou revelar algo muito importante nesta aula. Eu gostaria de informar, dentro do conteúdo de Atos capítulo 5, voltando um pouco para capítulo 4, saberemos o porquê que Deus matou Ananias e Safira. Você sabe por que Deus matou Ananias e Safira? Ananias e Safira disse: eu tenho tanto, vendi por tanto, está aqui tanto. E morreu. Mas qual a causa da morte? Nós vamos estudar a partir de agora. Esse assunto é importantíssimo. Desde já, peço logo o teu like, a tua inscrição no canal, para receber mais conteúdo deste canal, ok? Enquanto você vai apertando aí no like, no joinha e também na inscrição, nós vamos aqui continuar o nosso comentário aqui na lousa. Veja o conhecimento que nós devemos ter a respeito da palavra de Deus. Número 1, Barnabé. Número 2, Ananias. Por trás, Safira. Por que por trás? Porque o nome dela significa ela manda. Entendeu? E o nome de Ananias significa que ele obedece. Aqui nós já observamos que esse casamento já não tem muito futuro. Então ele recebe exatamente o que ela manda, ele apenas obedece. De acordo com os nomes de um e do outro, nós temos aqui que ela foi quem comprou exatamente a posse das terras. Barnabé, ele tinha uma herança, anota aí, hein? Uma herança. O que é isso? É que ele podia vender exatamente o direito de posse. Opa! Então, Ananias não tinha herança que nem Barnabé. Então já tem uma diferença aqui entre Barnabé e Ananias. Entendeu aí? Já tem uma diferença. Vamos aqui devagar, hein? Então, por que Ananias morreu? Juntamente com a sua esposa Safira. Eles não poderiam vender e dar só 50%? Poderia. Não estava sob o poder dele a aquisição? Então ele poderia sim dar só 50%. Porém, Barnabé deu 100%. Opa! Se Barnabé deu 100%, então a estratégia de Ananias é ser um Barnabé, mas retendo a parte. É um Barnabé que retém. Então aqui nós temos o quê? Um pecado de... Primeiro, qual foi o pecado aqui de Ananias? A inveja que ele teve de Barnabé. Como Ananias e Safira vendeu a sua posse, ele não tinha herança, então era tipo dos crentes do Antigo Testamento, ou melhor, do Novo Testamento, daquele tempo o MST, como tem hoje, aqueles que invadem terra, toma posse da terra, por falcatrua. Então o que nós observamos é o quê? É que Ananias e Safira vão morrer. Qual é a causa dessa morte? Nós sabemos que a ira de Deus, ela é lenta, presta atenção, a ira de Deus é lenta. Ela não matou assim diretamente, desobedeceu, matei. Não. A ira de Deus é lenta.
aqui eu tenho um cálice. Então a pessoa vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, encheu esse cálice aqui, a ira vai, arrebenta com o cálice. É derramado sobre a pessoa. É o cálice da ira de Deus. Então, enquanto ele começa aqui, isso aqui é importante, viu, meus irmãos? Enquanto ele começa aqui o pecado, tem perdão, viu? Quando enche a taça, não tem perdão. Viu? Quando enche a taça, peço para que não ore, porque essa pessoa será morta por causa da ira, porque a ira de Deus é lenta, meus irmãos. É que nem encher uma taça cheia. Quando chegar nas bordas, é que Deus mata. Então Deus não matou Ananias e Safira da noite para o dia. 3 tipos de morte na Bíblia: morte espiritual, morte física e morte eterna. Então esses 3 tipos de morte, olha aqui, a primeira é espiritual, ele já estava morto, porque a origem do pecado é lá atrás, desde o capítulo 4, quando ele vê Barnabé fazendo exatamente a doação da sua herdade, do dinheiro que foi vendido, 100% aos pés dos apóstolos. Mas como ele teve exatamente inveja, ele quis fazer o mesmo. Só que ele fez, por trás tem uma mulher chamada Safira. Foi ela que teve a iniciativa. Ele apenas obedeceu. Mas como ele é o cabeça, ele tinha que ir na frente, para depois ela ir. Então a primeira morte, ela é espiritual. A segunda morte, ela é física. E a terceira morte, ela é eterna. Entendeu aí? A primeira é espiritual, a segunda é física e a terceira é eterna. Então aconteceu aqui as 3 mortes. A espiritual, que ele já vinha morto espiritualmente. A física, que foi exatamente o juízo da ira de Deus, a taça. E agora, depois da física, a eterna. Porque ele não terá perdão depois da morte física. Então ele morreu 3 vezes. Enquanto ele estava entre a morte espiritual e a física, poderia reverter isso aqui através de quê? Da reconciliação, da remissão, do perdão de pecados, da confissão. Como assim? Voltando atrás, confessando o pecado. E assim ele escaparia dessa morte eterna. O juízo depois da morte física. Depois da morte física, segue-se o juízo. Ele disse, eu juntei tanto, vendi por tanto e morri. Ele pode apresentar isso diante do juízo lá, quando for apresentada a sua alma para julgamento no trono branco. Mas só que Deus é justo, ele não matou assim, por matar. Teve uma história na vida de Ananias e Safira, da qual ele foi morto, meus irmãos. Deus não mata a pessoa assim como qualquer pessoa. Não, ele vai tolerando a pessoa até chegar o momento que a taça chega cheia. Da mesma forma é o coração da pessoa. O coração da pessoa, ele ou ela deixa-se encher-se de orgulho, encher-se de inveja e encher-se de Satanás. Foi o que Pedro disse: por que deixou Satanás encher o teu coração? Entendeu? Então, de quem era o terreno? Não era dele. Porque ele tinha posse de uma herdade que era de um herdeiro que havia passado para as suas mãos. Então, o dinheiro também não era dele. Então, ele podia dar quanto ele quisesse. Porque o Espírito Santo, ele não mata porque a pessoa retém 50% ou 30% ou 100%. Deus vai matar a pessoa não é porque ele vai matar instantaneamente porque pecou. Senão não tinha mais ninguém vivo na história. Porque todos pecaram. Então tem um cálice da ira de Deus. A ira de Deus é lenta. Então por que o Espírito Santo matou ele? Aqui é uma outra história. Então aperta aí na inscrição para vocês verem a história e comentar o assunto aqui na nossa aula, ok?
qual é essa história que tem por trás desse pecado que foi digno de morte? Eu tenho que saber esse assunto, irmão. É bíblico, é Atos. Então Atos não são somente letras comuns. Tem revelação pelas letras do texto. Então o assunto ele começa no capítulo 5, mas nós temos que ir para o capítulo 4. Entendeu aí? Como eu entendo o assunto? Eu voltando um pouco para saber por que Deus matou. Não é sair dizendo logo, Deus matou porque ele estava zangado, porque ele estava... Não, a gente tem que ler o texto. Viu? Muitas pessoas não leem o texto. E como não lê o texto, como é que ela vai saber por que Deus matou? Deus, ele não é o dono da prata e do ouro? E por que Deus matou? Porque Ananias deu só a metade? Não, a gente tem que ler o texto. E tem que saber por que Deus matou esse camarada. E sem entender o assunto, irmão, a gente pode falar heresia. E é por isso que nós estamos estudando essa lição de número 11, onde vai falar sobre a mentira. E por trás de tudo que Ananias estava fazendo em relação a Deus, para a obra de Deus, aos pés dos apóstolos, o que é que vai acontecer? É que ele vai morrer de uma forma instantânea. E Deus não vai aceitar, mesmo sendo dono da prata e do ouro, a sua parte na herança do reino de Deus. Então Deus não matou porque ele reteve. Havia uma história de Ananias lá atrás, porque mesmo ele entregando tudo que tinha, 100%, como Barnabé entregou, ele ainda morreria. Porque ele trazia um fruto negativo da sua história. O seu coração era má e perverso continuamente, como o coração de Caim. Então não foi da noite para o dia. Temos que ler direito para saber qual é o problema da morte de Ananias e Safira. Qual é o problema? É não saber ler e desconhecer o texto. Veja que é impressionante essa razão da morte. Viu? Por que eles morreram? A lição ela trata de um pecado que realmente vai exatamente aonde nós queremos falar. Por que eles morreram? Número 1, inveja. Eles eram invejosos. Entendeu aí? Então, eles olhando Barnabé, que o seu próprio nome significa filho da consolação, tipo daqueles irmãozinho, calmo, paciente, tranquilo e rico. Ele tinha uma propriedade com escritura. Ele tinha a escritura da terra. E quando ouviu a profecia daquele tempo, então a gente tem que estudar esse assunto dentro do aspecto, veja, cultural e histórico do tempo. Não é sair vendendo a sua propriedade e a sua casa e entregando aí. Não. Tenha calma. Esse assunto aqui é particular daquele tempo. Jesus não ficou mandando vender as propriedades de todo mundo, não. Ele mandou que o rico, aquele jovem, vendesse tudo que tinha, porque estava no contexto histórico. Que contexto histórico é esse? É que Jerusalém vai ser destruída no ano 70 depois de Cristo. Cristo havia alertado, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado, a respeito do templo de Jerusalém. E Deus utilizava os profetas da época do Novo Testamento. Já havia profeta. Veja, apóstolos, profeta. Como é o nome do profeta? Ágabo, do Novo Testamento. Esse do tempo de Paulo. Então, esse profeta anunciava também as profecias igual a Cristo, porque era inspirado pelo Espírito Santo. E qual era a profecia? É que Jerusalém vai ser destruída pelo Império Romano. E como ela vai ser destruída pelo Império Romano, vamos aqui fazer mais um desenho para vocês verem. Então havia uma profecia
da destruição de Jerusalém e também da destruição do templo. Isso aconteceu no ano 70 da nossa época, depois de Cristo. Então Cristo morreu com 33 anos, para chegar no ano 70, eu tenho quantos anos aqui de vida útil? 37 anos de vida útil. Então aquele jovem rico, o jovem rico, só era rico 37 anos para frente. Então Jesus queria transferir essa riqueza para a glória de Deus, para o reino dos céus. Por quê? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e tudo consome. Ajunteis tesouro no céu. Então, entregue para os pobres. Por quê? Porque Jesus sabia que daqui a 37 anos, o rico não seria mais rico. Então, haveria conselhos da parte de Ágabo, o profeta, para vender as suas propriedades e colocar aos pés dos apóstolos, porque não adiantava guardar naquela época, pela história e pelas profecias, guardar não adiantava, mas a melhor das razões que deveria ser feito era vender, como Barnabé vendeu, e entregar aos pés dos apóstolos. Para quê? Para fazer beneficência e fazer também a obra missionária da igreja que havia começado no dia de Pentecoste. Então não adiantava guardar, porque o Império Romano vai invadir, vai destruir, não haverá mais pedra que ficará sobre pedra. Então era melhor, e a melhor opção, vender diante da profecia. Por isso que os irmãos vendiam as propriedades, para que dali pudesse expandir a obra missionária. Veja, líderes atuais utilizando o texto de Atos para que os irmãos vendam as suas coisas, suas propriedades, o seu carro, a sua casa, os seus bens, os seus imóveis, para colocar aos pés dos pastores atuais e líderes, como se Deus estivesse mandando. E muitas pessoas, sem entender a razão, porque os discípulos faziam isto, porque que Barnabé fez isso, porque que Jesus pediu para o jovem rico fazer isso, tinha que ver o contexto da história. Entendeu? Qual era o contexto? A destruição de Jerusalém. Então eles tinham que realmente fazer a melhor coisa. Qual era a melhor opção? Vender as propriedades para que o reino de Deus fosse expandido. E foi isso que aconteceu. Barnabé vendeu a sua propriedade, colocou aos pés dos apóstolos, e agora Barnabé estava à disposição da igreja, dependendo da igreja. E assim a igreja vai fazer com que Barnabé seja o primeiro pastor de Antioquia. E lá em Antioquia, Barnabé vai ter um encontro com Saulo. E ele vai trazer Saulo lá de Tarso para fazer exatamente uma obra. Lá, a partir de Antioquia, ser um verdadeiro missionário. Então veja esse momento histórico que a igreja estava passando. Eu não posso usar esse momento histórico da época, viu, para iludir as pessoas, para vender suas casas, para entregar para a igreja hoje. Não, isso não é doutrina. Isso não é uma doutrina. Foi só para a igreja de Jerusalém, por causa da iminência do período em que Cristo falou da destruição, que seria no ano 70 depois de Cristo. Isso aconteceu mediante a profecia. Então, por isso que Jesus falou: vende tudo e dê aos pobres. Por que que Jesus falou isso para o jovem? Porque ele queria transferir a sua riqueza lá para a glória. Porque a duração da riqueza seria somente 37 anos, que o jovem seria jovem rico. Jesus estava salvando a riqueza dele. O jovem não quis, pensando exatamente na terra, como Ananias e Safira. Ele saiu pesaroso e saiu triste. Jesus estava dizendo: tudo aqui será destruído. Tudo que você tem vai acabar. Você não tem nada. Então, se você é dono daquilo, e você tem posse, você tem isso, você tem aquilo, você é rico, isso vai acabar somente quando, no momento bem imediato, quando parar a respiração. Isso acaba logo. A vida, as coisas, o tempo são exatamente
acaba para a pessoa quando ela para de respirar. Barnabé tinha uma propriedade com a escritura. Barnabé, ele vendeu por causa da profecia. Desde as profecias de Jesus até Ágabo. Então Barnabé foi exatamente um ponto referencial para aquilo que nós chamamos de fé. Então Barnabé é exatamente um crente que tem atitude de fé, que vende a sua casa e a sua propriedade, entrega aos pés dos apóstolos, e a igreja agora fica na responsabilidade de cuidar dele, da qual agora será pastor em Antioquia, aonde ele vai buscar Saulo, que será exatamente um missionário chamado Paulo de Tarso. Quando Barnabé vendeu a sua propriedade, Ananias e Safiras disseram o seguinte: nós também podemos vender. Se Barnabé vendeu, por que eu não posso vender minha propriedade? Aqui começa a inveja, irmão. A inveja começa quando você olha para o sapato do outro. Quando você começa a olhar para exatamente as coisas dos outros e começa a sacrificar seu papel de energia, seu papel de água, o papel, enfim, de telefone, para ser parecido com aquela pessoa que tem. Então a inveja é terrível. Viu? E Deus vê tudo isso. Deus vê o coração, Deus vê o sentimento, Deus vê a mágoa, Deus vê a inveja. E tudo isso, se continuar sem arrependimento, vai enchendo a taça. E a fila vai andando, porque a qualquer momento a pessoa será tragada pela morte, porque encheu a taça. Isso significa que ela será derramada sobre ela. Entendeu aí? Em forma de ira. A taça enche e Deus agora, mesmo exatamente. Veja aí, a ira de Deus, ela é devagar. Quando chega no limite, ela é derramada. Agora veja aí, 4 de Atos, verso 37. Tem que ler o texto. Aonde Barnabé tinha uma herdade, uma escritura. Ele era o herdeiro. Este é o segredo, irmãos. Aquele que tem, daquele que não tem. O que não tem, tem posse. De acordo com Levítico 25, alguém poderia ter posse e não ser o herdeiro. O herdeiro poderia vender o seu direito de posse e não de herdeiro. Então, Ananias e Safira não eram o herdeiro, mas sim o posseiro. E eles morriam de inveja de Barnabé. E Ananias e Safira entraram em acordo, isso na casa deles. Veja o texto lá do capítulo 5 de Atos. Mas Ananias e Safira, olha aí, Ananias aquele que responde, Safira aquela que fala. De onde parte a resposta? Daquela que fala. Daquela que fala. Então a resposta só pode vir daquela que fala. Então você imagine aí como é esse casamento. Então foi a sua mulher que vendeu a posse da terra. Quando eles foram lá levar o dinheiro não era deles. Era fruto do que é camuflado, fruto do que é roubado, fruto do que é trapaceiro, daquilo que é resultado de trapaça e de engano. Então o Espírito de Deus não aceita. Não aceita. Viu? A pessoa pode dar o que quiser. É voluntário. Quanto quiser. Então não é a quantidade. É a trapaça. Mesmo que tivesse entregue tudo, eles morreriam. Já dá para entender. Mesmo que ele fosse igual a Barnabé, igual no sentido de entregar 100%. Deus ainda mataria. Porque não é a quantidade, mas a trapaça. Observando bem a leitura do texto, isso é para nos refletir para os dias atuais, viu, meus irmãos? Porque nós também nos ofertamos. E qual é a origem das nossas ofertas? Será que tem bandidagem? Será que tem trapaça, roubo, falcatrua, desonestidade, ilegalidade, pecados? Será? E ainda assim entregamos na mesa, melhor, no altar das ofertas? Atos é muito mais do que letras comuns que nós lemos. Há grandes mistérios e revelações escondidas no texto de Atos.
Se nós lemos que Barnabé era aquele que tinha herdade, o dono, que tinha propriedade, que tinha escritura, o outro nem papel tinha para provar que era dele. Por isso que ele tinha posse da terra. Um faz com sinceridade na casa de Deus, mas tem gente que olha com inveja aquele que faz com sinceridade. E se a pessoa faz olhando para o outro com inveja, faz para o homem, não faz para Deus. E assim há um verdadeiro espírito de ciúme e de disputa, a ponto de Deus, ao ver a situação, ele vai determinar se és Barnabé ou se és Ananias e Safira. Dependendo daquilo que ele vê no coração, ele já pode sentenciar em apenas uma mentira simples. Interessante essa informação. Não precisa ser um tamanho forte, do tamanho que a gente diz, ô pecado grande esse. Se ele peca aqui, pecou aqui, pecou aqui, pecou aqui, não está enchendo a taça? Se ele pecar aqui, uma mentira simples, já encheu. Entendeu aí? Então, ele é fulminado, porque a taça encheu. Você sempre terá alguém do seu lado, olhando para você, com espírito até mesmo de inveja, que quer disputar com você. Ananias e Safira, cheios de inveja, trouxe o dinheiro, mas o Espírito de Deus rejeitou aquele dinheiro, porque era fruto de injustiça. Por isso foi sentenciado. Foi sentenciado porque ele tem uma história do passado aqui. Ele não mentiu só aqui. Lá no capítulo 4 ele já vem com a inveja por aqui, ó. Entendeu? E quando ele vai mentir aqui, a taça já está cheia. Então, Ananias vai morrer. E vai morrer agora. Foi a sentença dita pelo Pedro. Ananias reteve. E mesmo se ele tivesse ficado ou entregado tudo, Deus estava vendo que o seu coração era mau. Mesmo que entregando tudo, teria morrido na mesma forma. Não é a quantidade, é a trapaça que o matará. Quando a Bíblia diz que ele mentiu ao Espírito Santo, não estava se referindo à subtração, mas desde a origem, desde o começo do pecado dele lá atrás. Entende? Viu? Essa questão de disputar com o seu irmão, porque aquele que tem, que pode, que é rico, e Deus vendo que o seu coração pode desafiar uma vida que tem, que é o mesmo sentimento de Ananias e Safira, que foi contra Barnabé, o que tinha. Devemos nos contentar com o limpo, com aquilo que é limpo, viu? Sem precisar contender com ninguém. Precisamos nos contentar com a fidelidade. Então Deus vê a origem de tudo, porque começa no coração. Quais foram os princípios para a compra da casa? Para a venda da casa? Para a compra da casa própria? Quais foram os princípios para a compra daquele terreno? Entendeu? Então qual o princípio? Será que aquela igreja que foi fundada, aquele ministério, foi fundado em cima da divisão? Será que aquele carro 0 quilômetro foi comprado para disputar com alguém que tem na igreja? Será que a gente não pode ser feliz com o que tem? Então a fidelidade, ela leva a ser como Barnabé. Entendeu? Mas a inveja leva a ser como Ananias e Safira. E qual é a nossa esperança? De ser um Barnabé ou de ser um Ananias e Safira? Entendeu aí? E se o carro foi comprado para disputa, será que ele foi comprado à vista? Ou foi comprado com problemas de pecados, de enganos e de injustiça?
Nós estamos começando a aula e vamos anotar aqui, ó, a nossa continuação desta aula. Zap 85 é o DDD 991 28 12 e 60. Nós vamos fazer ainda mais 30 minutos de aula mostrando exatamente a respeito de Ananias e Safira e a mentira. Desde o começo do Éden, lá a mentira de Satanás, quando falou para Eva, ele mentiu 3 vezes. E nós vamos ver dentro de Atos 4, capítulo 4 e capítulo 5, a sequência dos tópicos da nossa lição, a respeito da mentira. Ok? Não perca os nossos próximos vídeos. É só clicar nesse botão vermelho aí embaixo, inscrever-se. Quando você apertar, tem um sininho que vai aparecer, aciona ele, que você vai receber os novos vídeos que nós vamos postar no canal. Não esqueça de entrar aqui, ó, aula de reforço somente aqui no Zap, 85991 28 12 60. Entra aqui, fala comigo, nós vamos enviar uma continuação desta mesma aula para você. Deus abençoe e Deus te guarde. Estamos te aguardando. Amém.